Senhor trouxe uma mensagem no meu coração que eu venho refletindo há algum tempo. E essa mensagem, talvez por eu ser uma pessoa assim muito prática, que gosto de fazer, de ver as coisas acontecerem, então eu tive pensando sobre como a gente pode ser um cristão íntegro e eficaz. Como que nós podemos refletir esse Cristo que é espiritual dentro do nosso viver, dentro do nosso fazer, dentro da nossa vida, dentro da nossa experiência? 4 palavras Deus me revelou: justiça, fé, misericórdia e graça. Muitas vezes nós pensamos na justiça como a justiça dos homens. Mas a Bíblia nos diz que a justiça dos homens é como um trapo de imundícia. Então nós podemos dizer que não há justiça na carne, não há justiça humana. Que a justiça que nós devemos conhecer, que nós devemos experimentar, é a justiça com a qual nós fomos justificados na cruz de Cristo. É a justiça que foi imputada por Deus na nossa vida. Não que nós tivéssemos feito algo para merecer, não que nós tivéssemos comprado de alguma forma essa justiça, mas por graça, não por merecimento, mas por graça. Essa justiça vem fazer parte da nossa vida. E se nós não tivermos a verdadeira noção do amor de Deus na nossa vida, a nossa vida fica árida, fica uma vida sem objetivo, fica uma vida sem tempero. Porque é esse amor que a gente vê. Um pouco nós pudemos experimentar quando a gente louva a Deus, quando a gente está aqui cantando. Eu pude ter o prazer de estar olhando aqui nos meus irmãos cantando e louvando ao Senhor e ver o quão grande é esse amor de Deus quando Ele traz em nosso coração a noção da grandeza dEle, do que Ele pode fazer com as nossas vidas, mas às vezes encontra algumas barreiras. E uma das principais barreiras que Deus encontra para colocar o amor dEle e a vida dEle nos nossos corações é a nossa vontade. A nossa vontade trabalha contrariamente à vontade de Deus quando nós ficamos olhando para nós mesmos. Quando nós ficamos olhando para o pecado que nos acerca. Quando nós ficamos olhando para a nossa vontade que entendemos ser melhor do que a vontade de Deus. E aí então eu, pensando, refletindo, colocando diante de Deus essa questão toda, algum tempo atrás nós participamos de um estudo, de um devocional, uma viagem que fizemos, e nesse devocional nós ouvimos um pouco da história de Mefibosete, filho de Jonatas, que era filho de Saul. E Deus, a partir daquele momento que eu tive participando desse devocional, Deus tem falado no meu coração a respeito de como Ele é sutil em nos ensinar. Como que Deus é sutil em trazer para nós uma experiência prática e muitas vezes nós não queremos. Nós queremos espiritualizar de tal maneira que fica muito difícil eu entender que é isso que é a ação de Deus na minha vida. Mas, Mário, como que eu posso entender uma coisa dessa se Deus é Espírito e Ele mora lá no céu, Ele mora longe, e eu aqui na terra, eu tenho problema financeiro, eu tenho problema com meu filho, com a minha esposa, como que eu posso trazer esse amor de Deus, essa vontade de Deus para dentro da minha vida? A partir do momento que eu abro os meus olhos de manhã e passo todo o tempo trabalhando,
eu quero sentir, eu quero perceber a presença de Deus na minha vida e eu não consigo. Então, meus amados, para a gente poder entender um pouco, e a palavra de Deus é muito prática, a palavra de Deus ela traz para nós experiências que Deus vem trabalhando e mostrando, e se está revelado aqui, amados, se está escrito aqui na sua palavra, que é um privilégio que nós temos de podermos consultar a palavra de Deus e ler e entender o que Deus tem falado nos nossos corações e o que Ele quer nos ensinar. E se está escrito aqui, é para que a gente se aproprie disso aqui. É para que a gente tome posse do que Deus está nos ensinando. Não é para a gente abrir a nossa Bíblia e deixar lá no Salmo 33 em cima de um cômodo. Deixar lá em algum, aliás, no 23, né, que é mais comum. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que o Senhor lá e eu cá. Então, o que eu queria tratar com vocês nessa noite de hoje, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis. Vamos falar dessas 4 palavrinhas: justiça, fé, misericórdia e graça. Gênesis 15, vamos ler dos versos 1 até o verso 6. Gênesis 15, de 1 a 6. Nós elegemos aqui a figura de Abraão, o pai do povo de Deus, para que a gente pudesse entender um pouquinho só, compreender um pouquinho só da parte prática que Deus quer nos ensinar, para que a gente possa levar no nosso dia a dia. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe. Aí tá bom. Até o verso 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Senhor Deus e Pai, vem trazer aos nossos corações, nessa noite de hoje, essa mesma fé que o Senhor deu a Abrão e que ele creu no impossível. A Tua palavra diz que ele creu contra a esperança. Nós queremos crer também, Senhor, contra a esperança, e que essa fé venha a ser imputada a nós, como justiça sua nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Abrão creu, e a fé de Abrão, o crer de Abrão, foi imputado como justiça. A palavra de Deus em Hebreus 11:1 traz o conceito de justiça. Hebreus 11, verso 1. Nós podemos entender qual é o conceito de justiça que Deus quer nos ensinar. O que é a fé? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, gente, nós entendemos que a fé depende somente da graça de Deus, não de obras. Não há nada que você possa fazer para que a sua fé seja aumentada ou diminuída. Nós entendemos que a fé é crer no que Deus disse.
E o contrário, o pecado, o conceito de pecado, é não crer no que Deus disse. Se Abraão, naquele momento que Deus, falando sobre os projetos de Deus, dele, na vida de Abraão, que ia fazer dele um povo, contando da sua posteridade, que ia lhe dar filhos aos 90 anos, que a sua esposa, Sara, apesar da idade, teria filhos. Deus disse isso, que era uma coisa impossível, humanamente falando, mas Abraão creu. E Deus tem falado o impossível para nós. E se nós cremos, nós temos fé. Mas se nós não cremos no que Deus disse, nós pecamos. Então, pecado é não crer no que Deus diz. E a justiça de Deus vem em nosso favor. Quando nós cremos, a justiça de Deus vem ser imputada aos nossos corações. Então nós temos que tomar posse do que Deus disse. Tudo que Deus disse, que está revelado aqui na palavra de Deus, nós precisamos entender que é para aqueles que creem que veio a salvação. Porque aqueles que não creem, não tomam posse, não entendem qual é o projeto de Deus para buscar cada um de nós e levar para junto de si lá no céu. Esse entendimento, gente, não é por intelectualidade, não é por psicologia, mas é por fé. Se nós cremos que existe um Deus Criador, e se nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós já estamos no caminho da fé. Deus não exigiu obra nenhuma de Abraão. Deus não exigiu nada e nem exige de nós. Ah, mas eu preciso fazer alguma coisa para que Deus possa me justificar. Não, não tem nada que você possa fazer, e nós vamos ver isso no livro de Romanos. Romanos, capítulo 4, verso 13. O apóstolo Paulo, então, nos revela que não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Não foi por intermédio da lei, não foi nada que Abraão fez depois, chamado Abraão, depois que ele creu. Depois, não tem nada que você possa fazer para que Deus venha ao teu socorro. Em Gálatas 2,16, a palavra diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, meus amados, o que queremos dizer para vocês é que pela palavra de Deus, em Cristo Jesus, não há obra, não há trabalho, não há peso, não há carga. É Deus fazendo em nosso benefício por graça. E o único que pagou o preço foi Jesus Cristo, que morreu no seu lugar e no meu lugar. Jesus Cristo que derramou o seu sangue para nos justificar, para trazer a justiça de Deus em nosso favor. Esse sangue derramado de Cristo pagou o preço da dívida que pesava contra nós, o preço do pecado que nos levava diretamente para o inferno, e agora nós temos em nosso benefício esse sangue que pagou esse preço e nos tira das garras de Satanás e nos leva diretamente ao encontro do Pai. Isso é motivo de grande contentamento, isso é motivo de grande celebração. Mas não é preço, não é obra, não é carga, nada disso, mas é por graça. Se você pensa que Deus precisa de você ou precisa de mim, você está enganado. Você pensa que Deus precisa da tua oração para que Ele possa fazer alguma coisa? Ele não precisa. Mas o que Deus quer é que nós estejamos juntamente com Ele, em comunhão com Ele, orando, intercedendo, para que nós possamos compartilhar da alegria, do milagre que Ele vem fazendo em nosso favor. Quando nós oramos e vemos a mão de Deus trabalhar e agir, nós podemos nos alegrar
sabendo que Deus está nos trazendo para junto de si, fazendo com que nós participemos dessa obra maravilhosa. Ele não precisa de nós, mas nós precisamos dessa justiça de Deus. Nós precisamos crer no que Deus disse, porque senão o nosso fim, a nossa eternidade, já está programada para longe de Deus. Então, meus amados, falando um pouquinho de justiça e de fé, nós vamos ver lá em João 3,18, sobre a fé em Jesus Cristo, porque a palavra diz que aquele que crê não é julgado. João 3,18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha só, a palavra não poderia ser mais clara do que isso, meus irmãos. Muitas vezes nós podemos pensar que algumas pessoas não conseguem entender o que está escrito na Bíblia. Olha, mas eu leio a Bíblia, mas eu não entendo o que está escrito. Essa revelação simples, isso que Deus tem falado nos nossos corações, crê. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Qual é a dificuldade de crer no Senhor Jesus? Se você tem dificuldade de crer em Deus e de crer em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador, peça fé a Deus, que Ele te dá a fé para você poder crer. Se você tem dificuldade de entregar a sua vida na dependência da vontade do Senhor todos os dias, peça para que Ele faça isso em teu lugar. Porque realmente nós, por nós mesmos, por esforço próprio, nós não temos essa condição. Mas Deus vem ao nosso socorro, vem em nosso favor, e Ele nos dá essa fé que nós precisamos. Ele derrama o seu amor nos nossos corações. Eu sei que muitas pessoas se achegam diante do trono do Pai no domingo. Eles querem ouvir um pouco da palavra, eles querem ter um pouco de alimento espiritual, para poder, durante a semana, ter algum combustível, para ter esperança. Mas não é isso que é a proposta de Deus. A proposta de Deus é que nós estejamos abastecidos todo o tempo, na dependência todo o tempo da vontade dEle. Deus não derrama o seu amor a conta-gotas. Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Nós não estamos aqui brincando neste mundo. Nós estamos aqui a serviço do Rei dos Reis. Nós estamos aqui a serviço do reino de Deus. Isso não é pouco, gente. Isso não é brincadeira, isso é compromisso. Isso é coisa séria. Só que ao mesmo tempo que é sério, que é compromisso, também é gracioso, é leve. Nosso Deus é um Deus que nos leva de forma que Ele não agride a nossa vontade, Ele não violenta a nossa vontade, Ele nos deixa à vontade para buscar a vontade dEle. E é isso que muitas vezes nós não entendemos, porque nós só queremos um Deus que faça a nossa vontade, mas nós não aceitamos a vontade dEle. E quando a vontade dEle é contrária à nossa vontade, muitas vezes eu vi já irmãos falando que brigou com Deus, que Deus está distante de Deus, porque Deus não está entendendo qual é a vontade de Deus, porque a sua vida está de perna para cima, porque muitas coisas estão acontecendo. Nós vamos ver o texto aqui em seguida da palavra de Deus, que é a história de Mefibosete, como eu já falei para vocês, que é uma vida de dependência, de total dependência na vontade de Deus. E aí então nós vamos ver essa expressão de misericórdia e graça, entendendo o que é misericórdia. Gente, o que é misericórdia? É justamente Deus fazendo
em teu favor e você nada merece. Você nada fez para merecer. Mas Deus está com toda a paciência, com toda a tolerância. Ele está falando ao teu coração. Todos os dias, em todos os momentos, Deus está trabalhando na tua vida. Mateus 9, 13, a palavra de Deus traz o conceito de misericórdia. Mateus 9, 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Se você se acha justo diante do que está escrito aqui, se você se acha bonzinho, se você acha que você está fazendo tudo certo, não é isso que a palavra está dizendo. Porque Jesus Cristo não veio buscar o justo que acha que não merece a obra de Deus na sua vida, mas sim pecadores. Ele veio para tirar os pecadores do inferno e levar para o céu. Então o primeiro passo em nosso favor, o primeiro passo que você pode fazer na direção do Senhor é se reconhecer pecador e dependente da graça de Deus. Esse é o primeiro passo. Aquele que não se reconhece dependente de Deus, aquele que não se reconhece pecador, não precisa. O doente que não se acha doente, não precisa de médico. Não precisa de hospital. Mas ele veio buscar pecadores. Se você se coloca diante do Pai, reconhecendo que você é um pecador, é para você que Jesus veio. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Todo pregador que sobe nesse púlpito, ou em qualquer púlpito, todo pregador, ele primeiro, ele prega para si mesmo. Eu não digo isso aqui porque eu estou julgando ou eu estou dizendo que eu sou diferente de vocês. Eu falo primeiro para mim. Porque o pecado traz muito sofrimento para a minha vida. Às vezes, a falta de dependência de Deus traz muito sofrimento para a minha vida, e eu acredito que para a sua também. Conta uma história que dois amigos foram criados juntos. Fizeram primário juntos, ginásio, agora não é mais ginásio, no meu tempo era colegial, estudaram juntos, fizeram faculdade. Um dos amigos fez direito e um concurso para juiz. O outro não conseguiu emprego e foi ser ladrão. Um dia, o ladrão foi pego e foi levado à presença do juiz para ser julgado. Quem era o juiz? Era o seu amigo, criado junto, conhecia. O juiz ficou naquele dilema. E agora? Eu vou libertar o meu amigo porque ele é meu amigo, mas ele roubou. A justiça diz que ele tem que ir para a cadeia. Então o juiz decidiu. Deu uma sentença e mandou o amigo para a cadeia. Com todo o rigor da lei. Pena máxima. Uns dias depois, esse amigo recebeu uma visita que veio para tirar ele da cadeia. Alguém pagou a fiança para ele poder sair. E ele então quis saber quem foi que pagou a minha fiança. Aí contaram para ele que foi o próprio juiz que pagou a fiança. Então nós temos de um lado a figura da justiça que mandou ele para a cadeia. E de outro, a misericórdia que pagou a fiança. Muitas vezes,
Nós achamos que Deus é injusto conosco, porque às vezes a pena é pesada. Às vezes nós sofremos e nós nos rebelamos contra Deus. Mas em seguida vem a misericórdia. E qual é a misericórdia de Deus para cada um de nós? Por cada um de nós. Foi Ele dar o seu próprio Filho, o seu Filho unigênito, a derramar o seu sangue naquela cruz, para levar o meu e o seu pecado, para que nós pudéssemos ser perdoados do nosso pecado através do sangue derramado e do preço pago naquela cruz. Esse preço pago, esse sangue derramado, foi a fiança que Deus pagou para que nós pudéssemos ter a nossa reconciliação com Ele. Porque nós sabemos que nós fomos separados de Deus pelo pecado. Então, pela justiça de Deus, nós não podíamos ter comunhão com Ele, mas pelo preço pago por Jesus Cristo na cruz, nós novamente fomos levados à presença do Senhor. E hoje nós podemos, então, celebrar, hoje nós podemos comemorar, porque nós não temos que pagar nenhum valor, nenhum preço, nenhum peso. Nada que você possa fazer, ou eu, vai mudar o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo foi suficiente, foi total, foi pleno. Você não pode dar uma mãozinha, você não pode ajudar. Senhor, Jesus Cristo já fez, mas eu vou fazer mais. Não tem mais. Crê no Senhor Jesus. É difícil? Nossa, mas é tão fácil, é tão pouco, eu só tenho que crer. Só isso não, é tudo isso, gente. É tudo isso. Deus deu seu Filho único a morrer por cada um de nós. Gente, e a morte física é a única certeza que nós temos na nossa vida. E a nossa rebeldia é tão grande que nós ficamos buscando coisas para serem feitas, expedientes, para dar uma mãozinha para Deus. Todos os dias, pessoas do nosso convívio, pessoas que nós conhecemos, estão morrendo. E muitas delas sem salvação, sem conhecer a salvação, sem conhecer um Salvador. E muitos que estão aqui nesta comunidade, nesse recinto hoje, também não têm a experiência com Cristo. Porque não basta vir aqui na igreja, não basta vir ao culto ou a qualquer outro lugar e simplesmente ouvir e achar que fez a obrigação. Isso é uma experiência de fé e prática. Aquele que tem Cristo, fala de Cristo. Aquele que tem Cristo no coração, mostra Cristo na sua vida. Não dá para separar a minha vida espiritual da minha vida carnal, da minha vida profissional. Não dá. Essa misericórdia que o juiz teve para com o seu amigo, pagando a fiança, é um ato cristão. É um ato de entrega. É um ato de doação. Vamos ver esse texto então em 2 Samuel, capítulo 9. Vamos ler dos versos 1 até o verso 13. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi:
Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Só para colocar vocês no contexto desse acontecido, Davi tinha muita amizade, muito amor com Jonas, para com Jonas, que era filho de Saul. Saul era inimigo de Davi, mas Davi amava Saul. Jonatas teve um filho, Mefibosete. Quando Saul e Jonatas morreram em batalha, e a notícia chegou à casa de Saul, uma enfermeira que cuidava dessa criança saiu correndo, eles fugiram de medo que eles todos fossem mortos, porque Saul havia perdido a guerra. E essa enfermeira saiu correndo e deixou cair essa criança, Mefibosete, que tinha 5 anos. E ele caindo na queda, ele machucou os pés e ficou aleijado de ambos os pés. E ele foi se esconder numa região chamada Lodebar, que significa lugar sem pasto, lugar árido. A palavra Mefibosete significa filho da vergonha. Porém, Davi tinha combinado com Jonatas que mesmo que Jonatas morresse, Davi ia cuidar e tratar com bondade os seus. Então, quando houve o final da batalha, que veio a paz sobre Israel, Davi então chegou e disse, tem alguém descendente de Saul que ainda vive? E um dos servos disse, tem, um filho de Jonatas que mora nesse lugar, chamado Lodebar. Então, Davi, que é uma figura de Jesus Cristo na Bíblia, mandou buscar o filho do seu amigo, que ele amava, Jonatas, e trouxe esse filho aleijado para dentro da sua casa. Quando esse filho de Jonatas chegou diante do rei, ele teve medo porque Davi matava os seus inimigos. Então ele veio já na esperança de ser morto. Mas ao invés da espada, Davi trouxe misericórdia para esse rapaz. Davi então mandou restituir toda a herança que pertencia a Saul para Mefibosete. Ele recebeu de volta tudo que era do avô. E ainda mais, mandou que ele se assentasse na mesa do rei, na mesa de Davi, que ele viesse viver dentro da casa do rei. Então olhe só, uma pessoa que nada fez para merecer essa honra, nada fez para ter a companhia do rei. Mas Davi, por amor ao seu pai, Jonatas, trouxe o filho para dentro da sua casa. E Deus, por amor ao seu Filho Jesus Cristo, nos leva à sua presença e nos faz comer a sua mesa juntamente com Ele. É essa experiência prática que nós tiramos dessa passagem em que Davi acolhe o filho do seu amado amigo e que Davi coloca servos à sua disposição. Então ele não só traz
o filho do amigo para dentro da sua casa, como restitui tudo que lhe pertencia. E, gente, essa passagem é muito interessante, porque no final, ela termina no verso 13, dizendo assim: Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Ele era coxo de ambos os pés. O pecado nos faz defeituosos. O pecado nos faz aleijados emocionalmente. O pecado faz com que as nossas vidas sejam vidas de aparência. Muitas vezes nós queremos mostrar para os nossos irmãos, para as pessoas que nos conhecem, alguém que nós não somos. Nós queremos fazer parecer perfeitos diante dos homens uma perfeição que nós não temos. Todos nós participamos e pertencemos a uma família de dependentes emocionalmente, uma família de doentes, uma família de deficientes físicos e emocionais, uma família de viciados. Todas as famílias têm problemas. Mas eu olho para a minha família, eu quero que a minha família seja perfeita para que todos vejam que eu não tenho problemas. Esse é o meu maior problema. É querer fazer parecer aquilo que eu não sou. E Deus não quer que eu seja perfeito para me assentar à mesa dele. Deus não quer que eu primeiro corrija todos os meus defeitos para depois ir buscar a presença do Senhor. O que Jesus Cristo disse naquele texto que nós lemos? Eu vim buscar pecadores e não justos. Eu vim buscar caídos, descendentes de Adão, que são contrários à vontade de Deus, que são pecadores. Eu vim buscar aqueles que necessitam da glória de Deus. Eu vim buscar doente, eu vim buscar coxo, eu vim buscar aleijado. Então a passagem que nós lemos aqui, depois de tudo o que Davi fez por misericórdia e amor ao seu amigo Jonatas em favor de Mefibosete, o texto termina: e ele era coxo de ambos os pés. Eu posso entender qual é o meu defeito. Eu posso pedir para Deus sondar o meu coração e ver se no meu coração há algum mal e tratar com o meu coração. Mas só o fato de eu querer que Deus trate com o meu coração já é obra do próprio Deus, que em Cristo Jesus me deu essa condição. Porque eu sem Cristo, nem isso eu quero, nem isso eu posso, nem isso eu aguento. Aquele que não tem Cristo não aguenta olhar para o seu coração e ver o quanto de maldade tem dentro do nosso coração. Mas quando nós buscamos a face do Senhor e dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim, revela o que eu preciso, qual é a minha necessidade, e trata comigo, para que eu possa ter uma vida de santidade, para que eu possa ter uma vida junto de Ti, na dependência da Tua vontade, então Deus vem trabalhar na tua vida, meu amado. Então Deus vem mostrar no teu coração. Então Deus vem falar ao teu coração. Então nós podemos nos ajoelhar, pedir perdão a Deus, pedir perdão para os nossos irmãos, para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para os nossos amigos, porque nós machucamos as pessoas, porque nós magoamos as pessoas, porque a nossa conduta é uma conduta de confronto, de embate, porque muitas vezes eu quero que a minha vontade seja feita,
Mas Deus vem com toda a misericórdia dele, me perdoa dos meus pecados, me leva para junto dele, com o preço pago pelo sangue derramado de Cristo, e eu ainda estou me rebelando, eu ainda não estou aceitando, eu ainda estou querendo brigar com Deus, não estou querendo entender o que Deus tem feito em meu favor. Vida prática. Integridade. Inteireza de coração. Não só aqui, junto com os nossos irmãos, mas aí fora, onde Cristo precisa ser revelado. Então, gente, ser um cristão íntegro e eficaz, eficaz tem a ver com prática, eficácia. Ser um cristão íntegro e eficaz exige justiça de Deus, fé em Cristo Jesus, misericórdia de Deus nos nossos corações para que a gente possa aceitar os nossos irmãos defeituosos, aleijados, do jeito que eles são, e pedir perdão pelas mágoas e pelas tristezas que nós temos causado às pessoas. E a graça de Deus em Cristo Jesus, que nada cobrou para que nós pudéssemos ser salvos e ganhar uma nova vida. Jesus veio vivificar o nosso espírito que era morto. Isso é motivo de muita alegria e de muita celebração. Então, irmãos, quero dizer para vocês que esse texto, dessa passagem de Mefibosete, falou muito ao meu coração, e eu queria compartilhar isso com vocês, porque muitas vezes a gente lê a Bíblia e acha que a Bíblia tem um Deus que não está ao nosso alcance. Achamos que a Bíblia tem um Deus que é muito distante, um Deus que não traz transformação, mas estamos enganados, porque a mesma misericórdia com que Davi agiu, é a mesma misericórdia que Deus age em nosso favor. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor tem feito maravilhas no meio do teu povo. Pai querido, dá-nos a exata noção do teu amor derramado no nosso coração. Pai, tem misericórdia de nós, que nós possamos ver a tua justiça, Pai, agir no nosso meio, e que nós possamos entender que qualquer que seja os acontecimentos, quaisquer que sejam os acontecimentos, que a tua vontade é soberana, é boa, agradável e perfeita. Que possamos aceitar, Pai, a tua presença e nos regozijar na certeza de que Jesus Cristo é a nossa vida. Vem fazer transformações, Pai, no meio do teu povo. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.